noite, Mancini, Giovanna Pires da TV Globo. O Bragantino hoje, principalmente no primeiro tempo, né, atacou bastante, fez aquela pressão realmente na saída de bola do Cruzeiro em alguns momentos, conseguiu fazer o gol muito rápido, mas acho que não conseguiu repetir esse desempenho no segundo tempo. O que faltou hoje para o Bragantino conseguir sair vitorioso ou pelo menos com empate? A gente iniciou muito bem o jogo, fez o gol e ainda tivemos duas oportunidades para ampliar o marcador ainda no começo do jogo, aí a gente sofre o empate, o jogo fica mais equilibrado, até que vem o segundo tempo, aí no comecinho do segundo tempo a gente toma o segundo gol do Cruzeiro, e aí as coisas ficam mais difíceis. Mesmo assim, nós ainda tivemos uma boa conduta na segunda etapa, tentamos até o final do jogo, alguns lances mal executados, mas em suma acho que foi um grande jogo. Um jogo de duas equipes que não abdicaram do jogo, foram até o final buscando o seu gol e é um resultado, infelizmente, de derrota, mas normal dentro das circunstâncias. Óbvio que a gente esbarrou talvez nos nossos erros, né? Eu acho que nos dois gols do Cruzeiro a gente permitiu que saísse uma jogada que nós sabíamos que era o ponto forte do atacante. Enfim, eu acho que nós temos que reajustar para que na sequência a gente possa voltar a vencer já no final de semana que vem. Mancini, hoje mais uma vez o Bragantino teve muitos desfalques por departamento médico, né? Jogadores lesionados ou até que foram poupados por controle de carga. Isso tem prejudicado para você isso prejudicou o jogo de hoje? Isso sempre, de certa forma, tem um peso dentro do jogo, né? E não é só da nossa equipe. Eu tenho visto que todas as equipes têm dificuldade, exatamente porque a sequência de jogos ela é muito pesada, ela é muito forte. A gente veio de um jogo lá na Venezuela, o Cruzeiro também vem de um jogo lá no Equador, enfim. Eu acho que neste momento a gente tem que saber administrar bem o que é treino, o que é jogo e o que é recuperação, para que você não sofra demais ao longo de toda a temporada. Todo mundo vai sofrer, né? A verdade é essa, só que a gente tem que tentar minimizar os erros. Isso, às vezes, tem um impacto muito grande no jogo, né? Hoje nós não tivemos alguns atletas que seriam fundamentais em campo pelo estilo de jogo, mas, assim como eu disse no início, é uma coisa que todas as equipes passam, então nós temos que aprender com ela, passar por cima, superar esses momentos e seguir em frente. Assim, até sobre essa questão física, no meio de semana tem o Blooming pela Sul-Americana. Você disse na entrevista coletiva na semana passada que pensava assim, em usar o time considerado titular já para esse jogo. Muda alguma questão? O que você está planejando para o jogo de meio de semana? Olha, eu não sei se vai ser capaz da gente entrar com o nosso time mais forte, né? E eu sempre digo que o mais forte é aquele time que vai conseguir jogar em alta rotação, né? Óbvio que nós temos um tempo maior até lá, só que depois voltamos a jogar no domingo em casa. Então nós vamos analisar com o nosso sistema, com os nossos analistas, né, com os nossos fisiologistas, para que a gente entenda o que é melhor, qual o time mais forte a gente vai ter na quinta-feira diante do Blooming e qual o time mais forte a gente vai ter diante do Remo. Acho importante que a gente saiba escolher bem, porque são dois jogos de campeonatos distintos, mas os dois são muito importantes para a gente neste momento. Assim, saindo um pouquinho do assunto do Bragantino, se você me permite, queria que você falasse um pouco sobre o Matheus Cunha, goleiro do Cruzeiro. Hoje foi vaiado pelos torcedores por conta da falha no gol marcado pelo Hurtado no início da partida. Como é que você enxerga esse tipo de situação em relação a críticas de torcida até durante o jogo? Isso pode acontecer com qualquer clube, né? Isso pode acontecer, todos nós que estamos no futebol já passamos por isso em alguns momentos. Eu já em duas funções, como ex-atleta e como treinador. O Matheus, ele de certa forma conseguiu com a virada do seu time recuperar um pouco isso daí, né? Dentro do próprio jogo ele foi vaiado e foi aplaudido no segundo tempo. O atleta tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, porque isso normalmente acontece muito aqui no Brasil. Você vai de um ponto ao outro, de uma
numa linha do amor e do ódio muito rápido. Eu lamento isso profundamente, porque todo mundo que entra em campo quer fazer o seu melhor. Ninguém está ali para errar ou para, de repente, ter o desprazer de receber a vaia. Isso impacta diretamente no jogador, mas a gente sabe que é assim que funciona, né? Nossa cultura, infelizmente, é essa. Eu espero que o torcedor saiba do impacto que ele causa durante os atletas e durante o seu time de coração nos jogos, e que ele também aprenda com isso, assim como a gente tenta, de certa forma, superar todos esses momentos ao longo da experiência, da carreira, do amadurecimento. Eu acho que o torcedor também tem que entender que ele tem um peso decisivo, muitas vezes, na atuação da sua equipe. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Valeu.